ele enclausurado, ele está preso na ilha de Patmos, e no final da sua vida, Deus faz a maior das maiores revelações. Oh, glória a Deus. Então agora João escreve o Apocalipse. Então nós estamos vendo, irmão, que essa pessoa era bem profunda no que estava mencionando, falando. Ele vivia Cristo. Gente, João foi um dos 12 apóstolos, irmão de Tiago. Jesus chamou ele e seu irmão Tiago de Boanerges, que filhos do trovão. Ele era pescador. Creio no profundo do meu coração, o Espírito Santo habita e a regeneração acontece. Porém agora tem um processo de santificação. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ganha naquela cruz, naquele calvário, aquele sangue vertido. Aleluia. Quando nós vamos ver Mateus, ele escreve para quem? Para os judeus, para mostrar que Cristo era o Messias. Tanto que o início é uma genealogia, porque ele deveria então, ele expôs aí para os gregos que Jesus era um homem perfeito. Lembra do nosso estudo anterior? Cristo era 100% homem e 100% Deus. João fez também as 3 epístolas de João. Nós estamos falando do mesmo João, as 3 epístolas e o Evangelho. O Verbo se fez carne, porque isso, a divindade de Cristo, mostrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o que? O Verbo, ele era Deus, tá certo? Como você pode confirmar a sua salvação? Como você pode ter a certeza convicta da sua conversão? Quando você analisa a regeneração. Olha a importância desse estudo. E no princípio, a terra era sem forma vazia, o quê? O Espírito Santo pairava sobre as águas, não era mais ou menos isso que está lá? Estava guardando, protegendo. E eu vi um vídeo esses dias espetacular de uma águia, quando veio uma tempestade de neve tremenda, ela fez assim, ó, e abaixou. 2 Pedro 3,13. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito, regenerado, de acordo com a vontade dele. Aleluia. Então, irmãos, a regeneração começa na minha e na sua vida, porém ela perdurará no que? Novo céu e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui. Que alegria, né? É para Cristo ser glorificado, é só isso. Os vídeos que a gente tem feito, pela bondade e misericórdia de Deus, a gente é dependente do Espírito Santo nesta manhã. Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com nossos irmãos em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ganha naquela cruz, naquele calvário, aquele sangue vertido, aleluia, e assim nós estamos juntos mais uma vez para ouvir o Mestre, para estar, ó Deus, abrindo os nossos corações, para que o Teu Espírito Santo, aquele que veio em favor de cada um de nós, para nos ensinar, para nos dar vida, para nos fortalecer, para nos renovar, essa é a nossa necessidade e o nosso desejo nesta manhã, é estar, Senhor, disponibilizado, para que o Senhor possa usar e a Tua igreja receptiva, para ouvir a Tua voz e se alegrar e ser santificado, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça nesta manhã e o Teu Espírito Santo nos conduz em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Os evangelhos foram escritos para várias pessoas, né, naquela época. Cada evangelista, por exemplo, Lucas, Marcos, Mateus e João, os 4 evangelhos, foram direcionados para pessoas específicas. Ou seja, quando nós vamos ver Mateus, ele escreve para quem? Para os judeus, para mostrar que Cristo era o Messias. Tanto que o início é uma genealogia, para mostrar que Cristo é a descendência de Davi. Este foi o propósito de Mateus. Porém nós temos o outro evangelho de Marcos,
que agora ele vai escrever não para judeus, mas para romanos, gentios. Então, quando Marcos escreve para os gentios, ele vai mostrar que Cristo não somente é Deus, mas ele é um servo. Ele veio para servir. Este foi o propósito do evangelista Marcos. Agora nós vamos ver também Lucas, que ele não contemplou, mas ele foi pesquisar, ele foi ver, vocês conhecem que ele esteve com Paulo, então a sua trajetória, ele buscou saber os fatos, escreve o Evangelho de Lucas e também Atos dos Apóstolos. Qual era o objetivo de Lucas? Lucas ele escreveu não foi para judeus, não foi para romanos, mas foi para os gregos, especificamente. Porque ele deveria, então, ele expôs aí para os gregos que Jesus era um homem perfeito. Lembra do nosso estudo anterior? Cristo era 100% homem e 100% Deus. Este foi o propósito de Lucas. Foi mostrar para os gregos que ele era um homem perfeito. Tá certo? Divino. E por fim, o quarto evangelho, o próprio João, ele vai o quê? Ele vai escrever este estudo bíblico para que eu e você, nós, conheçamos Deus como o Todo-Poderoso encarnado, o divino, o homem divino, Deus Todo-Poderoso. João, irmãos, ele escreveu mais ou menos no ano 90, depois de Cristo. Então ele já estava bastante aí, um pouco debilitado na sua saúde, ele era bem já de idade, bem maduro. Ele escreve no ano 90, tá certo? Só que João, irmãos, ele não escreveu apenas o Evangelho. João escreveu o Evangelho, ele tem 5 obras que ele fez. João fez também as 3 epístolas de João. Nós estamos falando do mesmo João. As 3 epístolas e o Evangelho. E lá, em meados de 95 depois de Cristo, mais ou menos, nós vamos ver ele escrevendo, já ele enclausurado, ele está preso na ilha de Patmos, e no final da sua vida, Deus faz a maior das maiores revelações. O continuar do Velho Testamento de Daniel, agora ele vai revelar a João, que era conhecido o amado de Cristo. Glória a Deus. Então agora João escreve o Apocalipse. Então nós estamos vendo, irmão, que essa pessoa era bem profunda no que estava mencionando, falando. Ele vivia Cristo. Ele, sabe, irmão, ele cheirava Cristo. Ele dormia com Cristo, ele levantava com Cristo. Ele era uma pessoa verdadeiramente regenerada, nascida de novo. É o nosso estudo nesta manhã. João, irmãos, nós vamos ver aqui, que ele foi o escritor dos evangelhos. Por quê? Do evangelho de João. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que não colocam ele como o escritor de João. Só para os irmãos entenderem. E a própria lição, ela menciona, só vou ler para você, irmão. João 21, 24, o evangelho, só ouça. Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu, e nós sabemos que o que ele disse é verdade. O que é isso? Ele está dizendo, fui eu que escrevi, não foi outro, tá? Então aqui está a comprovação, João 21, 24. Também nós vamos ver em João 20, 30, 31, ele faz uma colocação dizendo assim, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres. Só para os irmãos entenderem que tem a maioria do escrito de João no Evangelho, você não vai ver parábola, você não vai ver o nascimento de Cristo, você não vai ver muitas coisas que tem em Marcos e Lucas. Curioso, né? Você vai ver João já indo lá para trás, fala de nascimento, Lucas fala do nascimento, Mateus fala de nascimento. João ele já vai lá para o verbo se fez carne, porque isso, a divindade de Cristo, mostrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o que? O verbo, ele era Deus, tá certo? Esse é o propósito de João, nesta carta que você estará apreciando, aprendendo, irmãos. Ele diz, Jesus fez diante dos discípulos
muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Você não vai ver muita coisa aí escrito nos outros 2 evangelhos. Mas estes foram escritos, ou seja, o que ele escreveu e foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Olha o propósito de todo o evangelho aqui, ó. Todo o evangelho se resume a esse versículo. Olha que interessante. João 20, 30 e 31. Então, mas estes foram escritos para que vocês, eu e você, todos, e que virão ainda para o evangelho, creiam que Jesus é o Messias e o Filho de Deus. E para que creiam, crendo, tenham vida por meio dele. Olha que coisa, irmão, que coisa linda. Oh, glória a Deus. Rapidamente, João foi um dos 12 apóstolos, irmão de Tiago. Jesus chamou ele e seu irmão Tiago de Boanerges, que filhos do trovão. Ele era pescador, discípulo de João Batista. Jesus o chamou para ser seu discípulo. Um dos 3 que estavam com Jesus quando a filha de Jairo foi levantada dos mortos, no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, quando Cristo ali até mesmo ele suou sangue. Era o discípulo a quem Jesus amava, estava na crucificação e na ressurreição do Senhor Jesus. Foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Foi presbítero em Éfeso. Ele era o apóstolo do amor, e até mesmo Paulo, missionário, irmãos, o chamava de João. Ele era uma das colunas da igreja. E por fim, ele dormiu no Senhor. Ele morreu em idade avançada, velho e fartos de dias. Este é o escritor do evangelho e de tudo que você vai aprender, que já está aprendendo. João, aleluia, o amado de Cristo, tá certo? É uma introdução, irmão. É uma introdução para que a gente possa entender esses estudos que nós teremos. É muito bacana, maravilhoso. Nós estaremos abordando então agora, irmão, o que nós realmente queremos aprender, entender nesta manhã. O que significa regeneração? Regeneração. Nós falamos em 2 lições passadas que Cristo era a coluna da igreja dele. Ele sustenta a igreja. Ele diz que a porta do inferno não prevalecerá, a porta do Hades não prevalecerá contra a minha igreja. Quem é regenerado, irmão, a porta do inferno não chega até ele. A porta do Hades não terá domínio sobre ele, porque ele passa da morte para a vida. Como eu posso entender que realmente eu passei da morte para a vida? Como eu posso ter segurança? Quando você vai no carro, você põe o cinto. Não, agora eu estou seguro, né? Eu estou seguro, se bater, pelo menos vai me proteger. Como você está seguro de que você está salvo? Como você tem a convicção? Como você pode confirmar sua salvação? Como você pode ter a certeza convicta da sua conversão? Quando você analisa a regeneração. Olha a importância desse estudo. Quando você entende o que é regeneração, você pode diagnosticar. Quando você vai no médico, você vai ver, fazer uma bateria de exames, ele vai diagnosticar se você está doente ou não. Se você precisa tomar medicação ou não. Se você precisa fazer alguma atividade física ou não. Só que atividade física, irmão, pode fazer, viu? Vai ser benefício para você. Aleluia. Né, irmã Madair? Glória a Deus, aleluia. Tá uma benção lá, né, irmã? Então, o que eu estou querendo dizer, irmão? Como eu posso ver, eu posso entender, eu posso realmente ter convicção de que eu estou salvo? Regeneração. A minha pergunta para nós nesta manhã é: a regeneração é instantânea ou é progressiva? Fica à vontade, irmão Antônio. E tem algum outro irmão que tem uma visão diferente? Irmãos,
é interessante, nós precisamos aprender a interagir. Regeneração acontece quase, é como se fosse uma junção de salvação, justificação, que nós falamos na última lição, justificar, né? Perante o tribunal de Cristo, lembra? Perante o tribunal de Cristo nós seremos justificados. Por quê? Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, a justificação e a salvação acontece quase que uma junção na regeneração, porque elas são juntas praticamente. Ou seja, como eu adquiro isso? Pela fé, por crer em Cristo. Você crê em Cristo? Eu creio. Você é o que? Justificado no tribunal de Deus. Naquele instante, você o que? Você instantaneamente é regenerado. Regenerado. Você se torna uma nova criatura. Você se torna uma nova pessoa em Cristo. Naquele instante, crer é no instante. Regeneração significa o quê? Nascer de novo, novo nascimento, gerar de novo, nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus. Que regeneração é instantânea. Agora existe a santificação progressiva. É outra coisa, tá? A regeneração é instantânea, novo nascimento. Eu vou dar depois aqui, alguns exemplos para os irmãos. Mas a regeneração, só para os irmãos entenderem, começa na minha e na sua vida na igreja. A regeneração. Só que nós vamos ver que a regeneração, a restauração, ou seja, nascer aqui, gerar de novo, restauração, regeneração, acontecerá também, sabe na onde? Na terra. A terra será novamente o quê? Regenerada, transformada. E sabe para onde essa regeneração ela aponta? Ela aponta para Gênesis 1:2. E no princípio a terra era sem forma vazia, o quê? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Não era mais ou menos isso que está lá? O que eu estou querendo dizer, irmão? Que quando ali em Gênesis a terra estava sem forma, e o texto diz que estava em trevas, em escuridão, o quê? A terra sem forma, em trevas. Só que quando fala sobre o Espírito Santo, está falando ali na língua original que era como uma galinha que protege os seus ovos, estava guardando, protegendo. E eu vi um vídeo esses dias espetacular de uma águia, quando veio uma tempestade de neve tremenda, ela fez assim, ó, e abaixou. Depois que passou a tempestade, não via nada, só via neve. Aí ela fez assim, ó, e os filhotinhos estavam protegidos, aleluia, guardados ali, irmão, debaixo das asas, aleluia, da águia. Assim também, irmãos, o Espírito Santo, quando nós somos regenerados instantaneamente, você crê de todo o coração? Creio no profundo do meu coração. O Espírito Santo habita e a regeneração acontece. Porém agora tem um processo de santificação. Ou seja, o Espírito Santo é como aquela águia, irmão, na minha e na sua vida, protegendo você das tempestades, protegendo você dos intempéries da vida, te guardando, te forjando, te moldando para estarmos na eternidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a regeneração começa na igreja, porém ela continuará no novo céu e nova terra. Nós vamos ver, irmão, um versículo bem interessante, eu marquei aqui, 2 Pedro 3,13. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito, regenerado, de acordo com a vontade dEle, aleluia. Então, irmãos, a regeneração começa na minha e na sua vida, porém ela perdurará no que? Novo céu e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Lindo demais. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido,
Jesus.